Lembra que eu falei dos 7 enigmáticos do Apocalipse? Nós não vamos falar de escatologia, mas eu vou te apresentar para você ver que não é uma invencionice, tá? E eu tenho alguns livros específicos sobre o Apocalipse, que eu vou estar colocando para você aí, como por exemplo, né, o Apocalipse de Richard Bauckham, ou Teologia na História, e alguns outros livros que falam sobre o Apocalipse, né, o famoso Guia Profético, que eu tanto gosto de usar, da CPAD. Então veja só o número 7. No Apocalipse, o número 7 aparece diversas vezes, sempre apontando para o quê? Para o ciclo completo de tudo quanto Deus se propõe a fazer sobre a humanidade. Tá? Lembre-se sempre que o 7 é completude. Então veja que no Apocalipse você tem 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 espíritos, 7 olhos, 7 chifres, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e 7 coisas novas. Sempre Deus indicando a completude. Tá? Aí um pequeno parênteses nesse comentário, né, que eu estudo o Apocalipse já há um certo tempo e tem diferentes linhas de interpretação baseadas em diferentes maneiras de você ler o Apocalipse. Tá? No grego ele é escrito na chamada estrutura quiástica, que é o famoso quiasmo. Na verdade ele é o qui, que é a letra X em grego, onde você tem as informações escritas de uma certa forma, ele chega num ápice e você tem a continuidade que vai repetindo cada uma das de cima. Tá? Então, por exemplo, eu adoto uma linha teológica daqueles que creem que o Apocalipse ele não é uma narrativa linear que começa no capítulo 1 com a sua conclusão no 22, mas que ele é um paralelismo progressivo, ou alguns chamam de análepse, que é quando você vai lendo alguns blocos e aí ele volta e recapitula, porque essa é uma característica de didática judaica. Né? Você encontra isso em Mateus 24, você encontra isso também em Daniel, você encontra isso em Gênesis, principalmente capítulo 1 e 2, você vai encontrar muitos dos salmos que trazem ali os pleonasmos ou as repetições das narrativas, voltando e recapitulando. Salomão usava essa didática em alguns momentos, e eu consigo ver isso no Apocalipse, também, como alguns outros teólogos, eu perto deles, né, sou apenas um pobre miserável pecador, mas eu adotei para mim por ver nas explicações e nas demonstrações das Escrituras que é uma maneira mais apropriada e que faz mais sentido. Você vai ter, por exemplo, Jesus, né, já glorificado no capítulo 1, e quando ele vai, né, ditando as cartas para as 7 igrejas, né, ele já está ali como o Senhor da igreja, que passeia. Depois você vai ter ele no capítulo 4 como o cordeiro que acabou de ser morto. E depois você vai ter ele já como o leão de Judá, digno de abrir os selos. No capítulo 12 ele volta a ser um bebezinho que é arrebatado para o trono. Depois no 19 ele já é glorificado de novo com um cavalo e os seus exércitos e uma espada afiada que sai da sua boca. Então você vê que essa metamorfose de Jesus, ela não segue ali uma ordem de um nascimento até o Cristo glorificado, ela fica voltando, e essa recapitulação ela é importante. Tá? Mas veja, por exemplo, que você tem os mesmos eventos nos 7 selos, os mesmos eventos aparecem depois nas 7 trombetas, e os mesmos eventos aparecem nas 7 taças. Tá? E aí isso tem um significado. Os selos é conceder a autoridade para fazer, a trombeta é um aviso daquilo que vai ser feito, e a taça é a execução daquilo que foi avisado baseado na autoridade concedida. Tá vendo como que é um ciclo? E aí tudo isso está totalmente correlacionado. Mas enfim, sobre Apocalipse vai chegar um momento, e eu confesso que não me contenho de ansiedade, porque eu gosto muito desse tema e tenho estudado ele bastante, mas vai chegar o momento de falar sobre isso.